faça as pessoas darem as mãos e preencherem seus corações com a verdade. Você se decidiu, então faça como predito. É com estas sábias palavras retiradas diretamente do Gospel das Sete Chaves que iniciamos o primeiro programa da Igreja Halloweeniana das Sete Chaves. Um programa dedicado única e exclusivamente ao louvor daquela que é, sem sombra de dúvidas, a maior banda que tem uma abóbora como mascote. Um tributo à melodia, à técnica, à irreverência e à emoção. Um culto semanal à Santíssima Trindade Metálica. Kai Hansen, Michael Weikath e Michael Kiske. E Marcus Groskopf. E Andy Deres. Atualmente eles são um septeto, são 7 pessoas. E são mais do que 3 que nós iremos cultuar. Vocês entenderam. E também boas-vindas a todos os discípulos e discípulas que se somarão ao longo da jornada. Aqui, nessa igreja simbólica, com vitrais de capas de álbum e 7 chaves douradas pendendo do altar, celebraremos a sua história. Falaremos de álbuns, de letras, de solos que rasgam a alma e baladas que curam o coração. Receberemos convidados, confessaremos preferências e divergências, mas sempre com respeito e amor pelo que nos une, o legado do Halloween. E você, irmão e irmã de fé metálica, está convidado a participar. Comente, compartilhe, discorde com elegância e cabeça balançando no ritmo da bateria. Tragam suas chaves. O culto começou. Beleza, pessoal. Então, antes de nós começarmos a nossa celebração, eu preciso passar alguns avisos paroquiais para vocês, tá certo? Então, primeira coisa. Nós temos um Fiat Palio, placa IJ... Isso aqui é um W ou um 7? W, tá. Um Fiat Palio, placas IJW 5782. E ele tá parado ali na frente da nossa entrada, tá? E tá atrapalhando a entrada do coral de demônios. Então eu vou pedir uma gentileza, não vamos apontar nomes, tá? Mas o dono desse carro, por favor, vá lá retirar ele. Tem 3 dias que ele tá parado ali já, senão a gente vai ter que chamar o guincho e daí vai ser pior, tá certo? E falando em coral de demônios, pessoal, nós vamos fazer novamente o nosso apelo. Por favor, não alimentem o coral de demônios depois da meia-noite, tá certo? Olha o que aconteceu na nossa última celebração, vocês ficaram sabendo? Alguém deu de comer para um membro do coral, virou um escarcéu e nós perdemos 5 membros da nossa congregação. Fora o João ali, ó, que perdeu um membro também, no caso um braço. Tá tudo bem contigo aí, João? Se recuperando? Dá um tchauzinho aí pro pessoal ver que você tá bem. Tá, pessoal? Então fica o aviso, não alimentem os demônios depois da meia-noite. Muito bem, então vamos iniciar o nosso Tier List, ou mais popularmente conhecido como Ranking, onde nós vamos classificar todos os álbuns do Halloween, álbuns de estúdio, obviamente. Depois, no outro momento, a gente vai falar sobre os álbuns ao vivo, sobre singles, sobre qualquer outra coisa relacionada a lançamentos. Hoje nós vamos falar de álbuns. E uma aqui que é uma Tier List, é um ranking. Então nós trocamos uma palavra em inglês pela outra. Mas nós vamos classificar todos os álbuns, então, desde a letra D, que vai ser o pior de todos, ou os piores de todos, até a letra S, que é o topo do ranking. E por falar em topo do ranking, obviamente a gente vai ter somente um álbum no topo do ranking. Senão acaba virando bagunça, é muita coisa. E lembrando, obviamente, né, que essa lista ela é minha. Ela veio até mim através dos microplásticos na minha cabeça. Então, se você quiser discordar, você não concorda com a posição de algum álbum, você manda uma mensagem aí que a gente avalia. Então aqui nós temos todos os álbuns de estúdio do Halloween. Só queria fazer algumas observações a respeito dos álbuns que estão aqui. Primeiro,
eu estou considerando tanto o EP Halloween quanto o Walls of Jericho uma coisa só. Porque o EP foi lançado em março de 1985 e o Walls of Jericho foi lançado em outubro de 1985. E depois ele até foi relançado, o Walls of Jericho, com as 5 músicas do EP. Então por isso que eu considero uma coisa só. Também está entrando na nossa lista de álbuns o Metal Jukebox, onde o Helloween regravou várias músicas de vários artistas que os influenciaram. E nós temos também o Unarmed, que é um álbum de 2009 que conta com regravações de músicas do Helloween em estilos bem diferentes do heavy metal que eles estão acostumados a tocar. Então vamos começar o nosso ranking de álbuns do Helloween e nós vamos fazer em ordem cronológica. E vamos começar pelo Walls of Jericho, o começo de tudo. Foi lançado lá em 1985, quando o Helloween ainda era um quarteto, né, com Kai Hansen, Markus Groskopf, Michael Weikat e Ingo Swichtenberg. E é o álbum que muitas pessoas dizem que é o começo do Power Metal, que foi ali o surgimento do Power Metal está nesse álbum. Então, como eu tenho a regra que eu posso colocar somente um S, então esse cara vai ficar na segunda posição, mas muito próximo do topo do ranking. Na sequência nós temos o lançamento em 1987 do Keeper of the Seven Keys Part 1. O senhor Kai Hansen, que era responsável tanto pelas guitarras quanto pelo vocal, falou que estava um pouquinho cansado de cantar e eles recrutaram um cara de uma banda chamada Ill Prophecy. Um certo Michael Kiss que resolveu aparecer para cantar no Helloween e eles gravaram o Keeper of the Seven Keys Part 1, que na verdade isso aqui era para ser um álbum duplo, mas eles foram lançados separadamente. Então o Keeper of the Seven Keys Part 1 ele já começa com uma porrada, ele começa com Initiation e depois já senta o pé na porta com I'm Alive. Então é um álbum muito bom, que ainda tem A Little Time, Twilight of the Gods e um dos maiores clássicos do Halloween que é tocado até hoje, que é a própria música Halloween. Então este cidadão aqui é a mesma coisa do Walls of Jericho. Eu pensei muito em colocar ele no topo do ranking, mas eu resolvi colocar ele aqui. Nós chegamos na parte 2 do Guardião das Sete Chaves, inclusive este que vos fala, e ele foi lançado em 1988, ou seja, muito próximo um do outro, né? 87 e 88, e esse aqui é um clássico absoluto. Então, se o Helloween abriu as portas do Power Metal e lançou na sequência o Keeper of the Seven Keys Part 1, com a Part 2, com a Parte 2, então eles se consolidam como o maior expoente do Power Metal da época. Então, obviamente, por causa de músicas como Eagle Fly Free, Dr. Steen, Rise and Fall, é um álbum com músicas que são hinos até hoje, tocadas até hoje. Então, com certeza, eu acho que não deve ser surpresa para ninguém que está acompanhando, para ninguém que está assistindo, que esse álbum ele iria ficar no topo do ranking. Só que depois do lançamento dos Keepers, algumas coisas começaram a acontecer na banda. A gente vai falar disso mais no detalhe quando a gente for entrar a fundo na história da banda em si. Mas lá em 1991, o Helloween lança o Pink Bubbles Go Ape. Tem muita coisa que aconteceu aí no caminho. O Kai Hansen acabou saindo da banda, depois ele vai fundar o Gamma Ray, que também vai ser uma história à parte. E no lugar do Kai Hansen entra o Roland Grapple. E nessa época já começaram alguns atritos entre Michael Weikat, Michael Kiske. O Kai Hansen sai da banda, inclusive ele deixa bem claro que ele queria sair da banda numa música do Helloween chamada I Want Out, ou seja, eu quero sair. Ele já dizia que queria sair da banda e no fim das contas acabou saindo de uma maneira um pouco tumultuada. E então lá em 1991 o Helloween lança o Pink Bubbles Go Ape. Por que ele se chama Pink Bubbles Go Ape? É um nome um pouco fora do comum. Se a gente for fazer uma tradução para o português literal, seria algo como as bolhas rosas viram macaco. E a história do nome desse álbum
Alguém da banda estava comentando que eles já estavam numa direção musical querendo sair do heavy metal, do power metal. E daí eles começaram a pensar, tá, uma coisa que não é heavy metal são bolhas rosas. E eles quiseram dar um toque meio irônico a essa frase, e eles acabaram então surgindo com o nome Pink Bubbles Go Ape. Sobre o álbum em si, muita gente reclamava na época, até hoje reclamam, né? Que o Helloween começou a se distanciar daquilo que fez ele ser grande, que era o heavy metal, que era o power metal, que era aquelas músicas hino, com refrões maravilhosos. Eles começaram a ir para um caminho um pouco mais do pop, isso muito influenciado pelo Sr. Michael Kiske, inclusive. Eu particularmente acho ele um álbum interessante. Eu classificaria ele num ranking B. Por que isso? Porque ele tem umas músicas que são interessantes. Aí você pode me dizer, porque isso aí não é Helloween. Aí, se você pegar na capa, vai estar escrito Helloween. Se você pegar os músicos que gravaram, Michael Akatz, Michael Kiske, Roland Grappel, Markus Roscoff, Ingo Swichtenberg, que até onde eu sei, eram do Helloween. Então isso é Helloween. Isso é canônico, esse lançamento. Então nós temos que aceitar isso. Eu acho que é um álbum que tem seus momentos. Inclusive, tem músicas que eles ainda tocam. Por exemplo, Kids of the Century foi tocada na turnê de reunião da Pumpkins United. Eles tocaram muito ainda, até com a de Dead eles tocavam The Chance. Eu acho muito legal a música Heavy Metal Hamsters, apesar de ser uma música que não foi muito bem recebida na época. Eu acho uma música muito divertida, que inclusive é uma crítica às gravadoras. Depois, quando foi lançado o Chameleon, eles tiveram problemas com gravadoras. Não é o melhor momento do Helloween, mas eu acho que é um álbum bem interessante, tem algumas músicas bem legais, então eu classificaria ele como letra B. Agora nós chegamos num grande divisor de águas. Aqui é um álbum que foi extremamente criticado. O Helloween ele acabou se distanciando, ele já vinha se distanciando, e nesse álbum ele se distanciou cada vez mais das suas raízes, das suas origens, do seu power metal característico. Nós temos o lançamento do Chameleon em 1993. Inclusive, eu não lembro quem foi que bolou essa capa, se eu não me engano foi o Kiske que veio com a ideia, e dizem que era para ser um camaleão na capa desse álbum, mas eu nunca consegui ver esse camaleão aí. Então, se alguém quiser deixar um comentário, alguma coisa dizendo, você tem que olhar, a boca dele tá pra esquerda, a boca dele tá pra direita, essa é a pata. Se alguém tiver alguma ideia de como interpretar isso e dizer que isso realmente é um camaleão, por favor, deixa um comentário aí. Na época do lançamento, ele foi um álbum que acabou tendo uma receptividade bem ruim. O Helloween na época passava por problemas com a gravadora, que a gente também vai abordar quando a gente falar um pouquinho da história do Helloween. E é um álbum que teve uma recepção muito baixa, com uma divulgação muito ruim na época. Eles não conseguiam fazer shows, não conseguiam divulgar. E eu acho que até as próprias músicas já começam a dizer que as coisas não estavam indo muito bem. Há uns tempos atrás eu vi uma entrevista do Markus Roscoff dizendo que o Chameleon, na verdade, são 4 mini-álbuns juntados numa coisa só. Ou seja, 4 membros da banda contribuíram separadamente com músicas para o álbum, depois eles acabaram se juntando. E nessa época também, depois nós vamos ter o trágico falecimento do baterista Ingo Swichtenberg. É muito triste a história do que aconteceu. Então, essa é uma época que não foi muito legal pro Helloween. E isso acabou se refletindo no álbum. E é com muita dor no coração que eu coloco ele como um dos menos melhores, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu acho que ele tem os seus momentos, ele tem músicas interessantes. Eu gosto muito de When the Sinner, Windmill, que é uma balada bem interessante também, mas é um álbum que tem as suas dificuldades. Então por isso que ele vai ficar classificado como ranking D, no fundo do poço da nossa tier list. Então, após o lançamento e a turnê do Chameleon, o Sr. Michael Kiske acaba saindo da banda. Entrou em conflito com o Michael Akatz.
o Michael Kiske já não estava muito afim de tocar heavy metal. E isso, inclusive, ele deixa muito bem claro depois em diversas entrevistas, onde ele ficava reclamando da comunidade, do heavy metal. Ele ficou muito magoado com algumas situações que aconteceram, então ele acaba saindo da banda. E para o lugar do Michael Kiske, o Michael Weikat recruta o senhor Andreas Andideris, vindo diretamente da banda de hard rock Pink Cream 69. Esse álbum ele marca um retorno do Helloween ao heavy metal, não tanto ao power metal como foi os dois Keepers, mas mais puxado para características do Andideris, que vinha de uma banda de hard rock. Então nós temos muita influência do Andideris nas composições do Master of the Rings. E ele é um álbum que foi na época bem recebido, inclusive, porque muitas pessoas viam que o Helloween estava se distanciando daquilo que o fez famoso, e com esse álbum eles acabaram voltando um pouco às suas origens. Não totalmente, mas acabaram voltando um pouco. E tem músicas nesse álbum que até hoje são tocadas, como por exemplo Soul Survivor, Perfect Gentleman. Então eu acredito que esse álbum é um álbum muito interessante, eu gosto muito dele, e eu classificaria ele como um ranking B, quase chegando no A. Se o Pink Bubbles Go Ape tá no B, esse cara aqui pra mim estaria num B+. Então por isso que eu vou deixar ele aqui hoje no ranking, na classificação B. E nós chegamos então na hora do juramento. O lançamento em 1996 do Time of the Old, segundo álbum com essa formação com o Andideris. Nessa época já contando com o senhor Uli Kush na bateria, que eu não citei no álbum anterior, mas o Uli Kush entra no Master of the Rings. E aqui então mais um álbum, o segundo, com o senhor Andreas Andideris. Então o Helloween já vem com uma aceitação interessante, um retorno àquilo que o fez grande, e com esse álbum ele também acaba se consolidando, saindo talvez um pouquinho do power metal, indo para uma voz um pouco mais rasgada do Andideris, puxando um pouco para o seu hard rock, do seu berço. E esse álbum traz músicas que são simplesmente sensacionais, como por exemplo, ele começa com uma pedrada, com We Burn, depois passa por Steel Tormentor, Wake Up the Mountain, Power, que é um dos maiores hinos do Helloween. Quem já foi num show do Helloween sabe que naquele momento que começa você tem que cantar junto. Uma balada fantástica, Forever and One, I Will Miss You, However I Kiss You, sensacional, Forever and One. Eu ainda tenho o sonho de escutar Kings Will Be Kings ao vivo, que é uma das minhas músicas preferidas nesse álbum. Eu adoro Anything My Mama Don't Like, eu acho muito legal a abóbora que tem no encarte, que tá fumando um charuto, sei lá o que. Mission Motherland tem um solo de guitarra sensacional. E a última, The Time of the Old, a hora do juramento, que é uma música do Roland Grapple, inclusive, uma música sensacional que fecha esse álbum de maneira magistral. Então aqui, novamente, eu tenho a questão de que eu só posso colocar um álbum no ranking S, mas para mim o Time of the Old ele é um A+, quase chegando no S. É um álbum que eu acho sensacional. Sempre que o Helloween saía em turnê, eles ganhavam muitas abóboras das pessoas, dos promotores dos shows, as pessoas que iam acompanhar eles. Então eles ganhavam muitas e muitas abóboras. E teve uma vez numa conversa entre dois membros da banda que dizendo que abóbora cozida é melhor do que crua. Então daí que surge o nome do nosso próximo álbum, que é o Better Than Raw. E eu, quando era moleque, quando era adolescente, com essa capa aqui, chamava bastante atenção, dessa bruxa cozinhando as abóboras. As artes do Helloween sempre foram sensacionais, mas eu acho que essa aqui ela tem um toque a mais muito interessante.
O Better Than Raw ele foi lançado em 1998 e é um álbum que eu também gosto bastante. Eu acho que é um álbum que tem músicas muito legais. Por exemplo, Push é uma música muito interessante, Falling Higher. É um álbum que realmente eu escuto ele do começo ao fim sem pular nenhuma música. Eu gosto muito daquela música em latim, Laudate Domino, que é uma música que o Michael Weikat escreveu junto com o seu professor de latim. Então é um álbum que eu gosto muito, que eu acho ele muito legal, muito interessante. Aqui na classificação eu fiquei na dúvida se eu colocava ele como um B+, ou um A-. Então, como a gente tá falando de Halloween, tudo é muito bom. Então nós vamos colocar ele aqui no A. Talvez não tanto quanto o Time of the Oath, mas é um álbum que é muito interessante, então eu gosto muito dele. Para mim, acho que ele merece estar aqui na segunda posição do nosso ranking. Chegamos então no nosso Metal Jukebox. O Metal Jukebox ele é de 1999 e, como eu comentei antes, ele é um álbum de regravações. Então o Helloween fez diversas homenagens a diversos artistas que os influenciaram. Então vai desde Beatles, passando por Cream, passando por Focus, David Bowie também aparece aqui nessa lista. Então, vamos falar sobre o Sr. Metal Jukebox. Eu acho muito legal a capa dele, com essa abóbora aqui toda psicodélica, indo a uma jukebox, né, colocando uma moeda na jukebox, na Metal Jukebox. E sobre o álbum em si, eu acho que ele é um álbum interessante. Eu gosto de algumas versões que tem ali. Lay All Your Love On Me, eu acho uma música ficou muito legal. Space Oddity também, até ficou fiel ao original, mas com a voz do Andy Darius também, dá o toque halloweeniano a essa música. Só que depois, mais pro final dele, ele acaba se perdendo um pouco, ele fica um pouco arrastado, um pouquinho chato de ouvir ele no final. Então, por causa disso, e pra gente ocupar a primeira posição aqui, a primeira vez que nós vamos ter um C, eu vou colocar ele aqui. Só que pra mim ele seria um C+, quase chegando no B. Obviamente ele não é um álbum de músicas próprias do Helloween, ele é um álbum de regravações e ele é um álbum interessante. O final dele é um pouquinho pesado, um pouquinho carregado, é um pouco chato de escutar, mas eu acho um álbum interessante que merece a sua posição um C+, aí na nossa classificação. Agora nós estamos chegando na hora obscura do Helloween, nós vamos entrar no nosso passeio obscuro. Nós vamos falar do Dark Ride. O Dark Ride, ele já é um álbum onde se começa a ver que algumas coisas estavam caminhando para o fim. Ele já começa por toda a temática dele, que é uma temática mais obscura, com letras mais pesadas. O próprio encarte dele traz umas abóboras escuras que eu particularmente acho sensacional. Mas ele é um álbum que marca o início do fim dessa formatação do Helloween, com o Uli Kush e o Roland Grapple. Seria o último álbum do Helloween com esses dois músicos, que inclusive depois até teve uma certa desavença. Alguém deu uma entrevista dando a entender que o Roland Grapple estava desviando dinheiro da banda, e daí depois se desmentiram. Inclusive até uma coisa que eu achei interessante, uns dias atrás o próprio Helloween postou nas suas redes sociais uma nota sobre o Roland Grapple. Isso que passou já há 20 e poucos anos dessa separação deles, dizendo que eles não tinham nenhum problema com o Roland Grapple, que estava tudo certo. Então ficou uma coisa muito estranha isso aí, mas vamos falar do álbum o Dark Ride. Obviamente que essa lista tem 200% do meu sentimento em relação ao Helloween. Então, pra mim, esse álbum ele é muito marcante porque foi o primeiro álbum do Helloween que eu comprei com o meu próprio dinheiro. Eu lembro de eu fui na loja de CDs, comprei esse CD com o meu suado dinheirinho, e eu lembro de entrar no carro do meu pai e botar pra ouvir, e tem aquela introdução Beyond the Portal, que parece uns sons de floresta, escutam uns macacos ou alguma coisa, e depois apaga tudo e entra um baixão do Marcus Groskopf e Mr. Torture. Por isso que eu tenho um carinho muito especial por esse álbum. Eu gosto de
praticamente todas as músicas dele. Não pulo nenhuma música quando eu escuto. E inclusive tem algumas músicas, né, que o Helloween ainda toca ao vivo elas, inclusive, que eu vou dar uma opinião talvez meio polêmica, mas poderia parar de tocar If I Could Fly. Eu acho que tem 1 milhão de outras músicas que o Helloween poderia tocar no lugar de If I Could Fly. Mas é uma música que ficou muito popular, que foi muito popular. Então eles continuam tocando. Mas eu, por exemplo, se eu pudesse escolher, eu escolheria ouvir Mirror Mirror, que eu acho que é uma música muito legal desse álbum. A história também é legal, né, do espelho, espelho meu. E este álbum aqui, aonde que eu vou colocar ele? Eu pensei talvez um B+, um A-. Acho que eu vou deixar ele aqui, como sendo um A. Não tá talvez no mesmo nível que o Time of the Oath, mas é um álbum que eu vou colocar aí por causa do carinho que eu tenho dele, por causa das lembranças que me trazem esse álbum. Então ele vai ficar aí nessa posição no nosso ranking na letra A. E falando em lembranças, falando o que me invoca certos momentos do Halloween, nós vamos falar agora do Rabid Don Camisi. E o nome desse álbum vem de uma história que eles tiveram uns tempos atrás, se eu não me engano, do Marcus Roscoff e do Michael Weikat, falando de música, falando da vida, falando do Halloween em si, e dizendo que tem alguns coelhos que eles não conseguem tirar facilmente da cartola. Então por isso que ficou o nome Rabid Don Camisi, que é esse álbum do Halloween lançado lá em 2003, que inclusive é a estreia do menino Sasha Gernster na guitarra, primeira aparição dele com o Halloween. E a história do baterista desse álbum é um pouco confusa também. O Ulrich sai da banda depois do Dark Ride junto com o Roland Grapple e o Mark Cross é recrutado para tocar com o Halloween. Só que o cara acaba tendo um problema de saúde e ele não consegue gravar todas as músicas do álbum. E daí quem é convocado para tocar bateria no lugar do Mark Cross é ninguém mais e quem menos do que o Mike D do Motorhead. Inclusive na época ele dá uma entrevista dizendo que era difícil tocar as músicas, mas ele estava se divertindo muito com o bumbo duplo e com a velocidade que o Halloween exigia. E daí depois o Halloween acaba contratando o senhor Stefan Schwarzman, que vinha de algumas bandas já do cenário alemão, mas o cara não fica muito tempo também, porque ele não conseguia dar conta da velocidade da bateria. Então vai ser chamado lá na frente depois o senhor Danny Lubbock, que fica até os dias de hoje. E falando de lembranças que eu tenho com Halloween, esse pra mim eu tenho um carinho muito especial porque foi o primeiro show do Halloween que eu assisti. Inclusive foi o primeiro show do Halloween com o Sasha Gernster. Foi a aparição dele no Halloween. E inclusive esse show foi no dia 11 de setembro de 2003. Eu lembro até hoje dessa data, não sei porquê, mas foi no 11 de setembro de 2003 lá em Porto Alegre, no Bar Opinião. E foi um show muito, muito bom. Fazia muito tempo já que eu queria assistir o Halloween. Quando eles vieram na turnê do Dark Ride eu não consegui ir. Então foi um show que eu lembro principalmente por causa das 3 músicas que eles tocaram: Murderer, Starlight e Keeper of the Seven Keys. Inclusive eu li uma entrevista depois de um tempo que o Halloween tava, os membros da banda, eles estavam felizes de poder tocar Keeper of the Seven Keys porque o guitarrista anterior ele não conseguia tocar a introdução dessa música. Mas agora, musicalmente falando desse álbum, não é um dos meus preferidos. Eu acho que ele tem os seus momentos, tem algumas músicas que são interessantes, mas a grande maioria delas acaba passando batida nos dias de hoje. Então, eu acho que talvez só Just a Little Sign, que foi um single na época, né, que inclusive tem um videoclipe, que é um videoclipe muito ruim, por sinal, do Halloween, que é uma marca registrada do Halloween, né, ter videoclipes ruins. Eu gosto também de Hell Was Made in Heaven, que é uma música bem interessante, que foi escrita inclusive pelo Marcus Roscoff, mas tirando essas 2 músicas, não é um álbum que tem momentos tão brilhantes como os outros. Então, por isso, pra mim, esse cara vai ficar num
Tier C, classificação C, um C+, porque foi a primeira vez que eu vi o Halloween ao vivo. Mas não dá pra comparar ele com o Master of the Rings e com o Pink Bubbles Go Ape. Chegamos então no legado. E o nome desse álbum até hoje me incomoda. Não sei se eu merecia estar no nome desse álbum. Não sei se o Guardião merecia estar no nome desse álbum. Inclusive eu apareço ali na capa também, lutando contra um demônio. Ele ser chamado de o Guardião das Sete Chaves, parece que me dá a entender que talvez eles queriam fazer um parte 3, continuar o legado. Talvez se eles tivessem só chamado de The Legacy, não me incomodaria tanto quanto me incomoda ele ser chamado de Keeper of the Seven Keys. E isso até me chateia um pouco porque ele é um álbum interessante. Ele é um álbum duplo que tem algumas músicas legais, tem algumas músicas interessantes. Ele começa com The King for 1000 Years, que inclusive era a música de abertura na turnê do Legacy, que inclusive eu fui em diversos shows dessa turnê. Quem faz a narração no começo do álbum é um colega de tênis do Andy Deris. O cara tem uma voz toda poderosa e o Andy Deris acabou convidando ele para gravar essa introdução do álbum. Depois nós temos The Invisible Man, que também é uma música interessante, acho uma música bacana. Mas daí nós temos Born on Judgment Day e Pleasure Drone, que são músicas que estão muito abaixo daquilo que o Halloween costuma mostrar. E depois com Mrs. God, na época eles queriam fazer uma coisa assim, nós somos uma banda de happy metal, negócio meio Dr. Steen. Então eles acabaram dizendo, né, que essa música era um retorno ao happy metal. Também não é um dos seus melhores momentos. Depois nós temos Occasion Avenue, que eu gosto, eu acho essa música interessante. E Light the Universe, que também depois ganha um clipe, tem participação especial. Mas é um álbum que eu acho que ficou devendo. Pelo seu nome e pelo legado que ele poderia ter trazido, eu acho que o legado dele não foi tão marcante assim. Por isso que eu vou colocar ele então com uma classificação C. C de quase. Vamos para então o ano de 2007, onde o Halloween lança o Gambling with the Devil. E a partir de agora, dos próximos 4 álbuns que eu for falar, sem contar o Unarmed, me parece que o Halloween fez mais do mesmo. Se alguém colocar para tocar qualquer música de qualquer um desses álbuns, tirando talvez a faixa título de algum deles ou alguma outra, eu sinceramente não sei de qual álbum poderia ser. São álbuns, obviamente, que têm os seus alguns pontos positivos, mas que na sua grande maioria eles simplesmente passam batidos, sem nenhum grande destaque. Talvez uma que outra música que eles ainda toquem ao vivo, mas estes 4 álbuns, o Gambling with the Devil, Seven Sinners, Straight Out of Hell e My God Given Right, alguns deles vão ficar numa posição um pouquinho talvez mais acima, mais abaixo, mas pra mim parece tudo mais do mesmo. Então, começando com o Gambling with the Devil, a gente vai colocar ele aqui na classificação C. Eu acho que uma boa maneira de se avaliar o impacto de um álbum é como que ele resistiu ao teste do tempo. Quantas músicas desses álbuns foram tocadas ao vivo depois que terminaram as suas respectivas turnês? Mas também percebam que esse meu argumento é um pouco falho, porque, por exemplo, o Better Than Raw eu classifiquei ele aqui como A, no topo quase da classificação, e eles não tocam mais nenhuma música do Better Than Raw, não tocaram nenhuma música do Better Than Raw nas últimas turnês. Pelo menos até onde vai a minha memória. Mas é um álbum que eu acho sensacional. Esses últimos 4 lançamentos antes da reunião, eu acho que eles estão muito abaixo daquilo que o Halloween poderia produzir. Chegamos no Seven Sinners, que é lá de 2010. E aqui eu destaco músicas que o Halloween ainda toca recentemente nas últimas turnês. Nem, por exemplo, Are You Metal, que é uma música que está presente nos últimos shows, inclusive está nos últimos álbuns ao vivo. Então é um álbum que tem um momento mais destacado, mas no geral
ele é um álbum que eu considero um pouco abaixo da média. Esses álbuns que eu estou citando aqui, na minha opinião, todos eles foram nivelados por baixo, com um que outro se destacando em algum momento, mas num conjunto geral estão bem abaixo. Então por isso que para mim o Seven Sinners, apesar de ter um momento legal, dois, ele ainda fica num C, quase passando para um C+, mas deixamos ele no C. Mesma questão deste álbum de 2013, o Straight Out of Hell, que nós temos a música Waiting for the Thunder, que ainda é tocada ao vivo, mas novamente, se for pegar todo o conjunto desse álbum, não tem outros destaques, é muito difícil apontar outros pontos altos dele. Novamente, ele é nivelado por baixo, esse álbum. Então por isso que, na minha opinião, ele vai ficar também na letra C. My God Given Right, de 2015, que é o último álbum antes da tão celebrada reunião do Halloween, onde nós vamos conversar bastante, vamos falar bastante sobre essa reunião. E novamente a mesma questão, eu acho que é um álbum que a faixa título My God Given Rights dá para destacar ela, e o restante eu sinceramente eu não sei. Se tocarem qualquer uma dessas músicas desses últimos 4 álbuns que eu falei, eu não vou saber de qual álbum que é. Então, por isso que o My God Given Rights, ele fica aqui num C, quase querendo fazer companhia pro nosso Chameleon ali, coitado, tá abandonado. Mas a gente já vai resolver isso aí. Vamos falar então do Unarmed, que ele é lá de 2009. E ele é um álbum de regravações do Halloween. A banda escolheu várias músicas que fizeram sucesso ao longo da sua carreira, e em comemoração aos seus 25 anos, eles resolveram regravar diversas dessas músicas em estilos um pouquinho diferentes daquilo que eles estavam acostumados a fazer. Mas ele é um álbum bem controverso, inclusive, porque o próprio Andy Deris, em entrevistas, tem entrevistas que ele deu depois desse lançamento dizendo que isso foi uma coisa imposta pela gravadora, que eles não queriam ter feito, mas que foi uma imposição. E depois, num outro momento, ele dizendo que foi um álbum legal de fazer, foi uma coisa divertida, porque eles testaram vários estilos diferentes. Mas, na verdade, talvez eu não deveria nem ter incluído esse na lista, porque ele é um álbum ele não é um álbum de músicas originais. Mas eu resolvi incluir, porque já tinha ali também o Metal Jukebox, então eu pensei, por que não colocar o Unarmed nessa lista? Mas ele é um álbum bem fraco. Obviamente que ele torceu o nariz de muitos fãs, porque os fãs estão acostumados a ouvir um determinado estilo vindo do Halloween, e quando você vai ver, você tem um estilo completamente diferente. Talvez o único destaque nesse álbum é a versão de Dr. Steen, que eles fizeram uma versão com metais, o Marcus Groskopf tocando um contrabaixo. Ficou bem interessante. A versão de Dr. Steen talvez é o ponto alto desse álbum, mas é um álbum composto de muitos pontos baixos também. Então por isso que, pra mim, ele vai fazer companhia aí pro nosso Chameleon também, para ele não ficar sozinho, abandonado na nossa lista. Então ele vai ficar lá no fundo do nosso ranking, na letra D. Muito bem, então é chegada a hora de escrever um novo capítulo na história do Halloween. Depois do lançamento do My God Given Right em 2015, aquilo que parecia um sonho muito distante para todo mundo acabou se tornando uma realidade. Eu vou falar mais a fundo sobre a história da reunião, sobre as circunstâncias que envolveram esse retorno dos membros originais, num vídeo específico sobre a banda. Mas em 2016, os membros originais Michael Kiske e o Kai Hansen voltam ao Halloween. E ao invés de sair outras pessoas, na verdade eles se juntam aos 5 que já estavam e acabam virando um septeto. Em 2021 eles lançam um álbum simplesmente intitulado Halloween. E o que eu posso falar desse álbum? Esse álbum eu tenho uma certa dificuldade para escutar ele. Talvez eu estava muito esperançoso por um novo Keeper, já que voltaram membros originais que estavam lá naquele momento quando gravaram
os dois álbuns, Keeper of the Seven Keys Parte 1 e Parte 2, e também quando eles lançaram o single de Pumpkins United, que trazia muita coisa antiga, muita coisa, umas referências a toda a história do Halloween, a todas as músicas, as diversas músicas do Halloween. E o álbum Halloween, apesar de ter uma capa sensacional, assim como o próximo também, Giants and Monsters, é o mesmo artista que faz as duas, mas é um álbum que eu tenho dificuldade para escutar. Eu não consigo ouvir ele todo sem me sentir um pouco cansado. Parece que é um álbum que ele tenta atirar para tudo que é lado e ele não consegue acertar. Ele acerta em alguns momentos, tem algumas músicas que são interessantes, por exemplo, Out for the Glory é uma música legal que abre o álbum, e tem também Skyfall, que também é uma música que inclusive o Halloween tocou bastante na turnê, né, de divulgação desse álbum. Mas tirando isso, é um álbum que eu não consigo escutar do começo ao fim. E eu realmente não sei o porquê, parece que ele é um pouco muito repetitivo, mas eu não consigo, não é um álbum que me agradou tanto. Gostaria que tivesse me agradado mais, obviamente eu estava com as minhas expectativas muito altas, mas é um álbum que eu acho que poderia ter se saído um pouquinho melhor. Não sei como, obviamente, porque, né, não estou na banda. Não me agradou. Eu acho que pelo contexto, pelo que ele representa, ele vai para um B menos, quase um C, porque aqui eu tô levando em consideração o que eu gostaria que tivesse acontecido. Talvez pelo que ele representa, esse retorno dos membros originais, ele vai ficar aí nessa posição, num B, quase caindo para um C. Mas eu não posso colocar ele no patamar dos outros que já estão ali. Chegamos então no último capítulo, ou no capítulo mais recente, melhor dizendo, da discografia de 40 anos da banda, e com o lançamento do álbum Giants and Monsters. Ele foi lançado, na verdade, há um mês. Eu estou gravando esses vídeos no final do mês de setembro e ele foi lançado no final do mês de agosto de 2025. E aqui, nesse álbum aqui, eu quero fazer um parênteses aqui sobre gerenciamento de expectativa. Talvez pode ter me ajudado a escutar esse álbum de uma maneira um pouco melhor. Eu estava muito ansioso com esse retorno do Halloween, com o retorno do Michael Kiske, com o retorno do Kai Hansen, e eu percebi que esse álbum ele não foi tão bem recebido pelo público em geral. E eu tenho uma teoria sobre isso, que eu estava com essa expectativa no álbum anterior, e para esse álbum eu vim com a expectativa um pouco diferente. Qual que é a minha teoria? Se você vai escutar esse álbum no Halloween, achando que você vai ouvir um Keeper of the Seven Keys Parte 3, você vai ficar decepcionado. E eu entendo isso porque eu tinha essa expectativa no álbum anterior. Só que eu coloquei uma coisa na minha cabeça antes de escutar esse álbum. Tudo bem, os membros originais retornaram à banda, eles estão com uma sintonia que parece ser muito boa, só que eles estão num outro momento, tem outros membros na banda. Então não podemos esperar algo que talvez eles não vão poder dar, ou eles não querem dar. Enfim, e quando eu tirei da minha cabeça que eu não poderia esperar um Keeper of the Seven Keys Parte 3, foi daí que eu escutei o álbum e eu achei ele um álbum sensacional. Eu vou falar mais a fundo dele porque eu pretendo fazer um review dele específico. Eu posso fazer review de vários outros, mas ele, como é o mais recente, eu quero fazer um review específico. E pra mim tem algumas músicas, alguns pontos baixos, mas elas são completamente superados pelos pontos altos desse álbum. Eu gostei muito de Giants on the Run, A Little is a Little Too Much. Com essa música, o Halloween quebra uma tradição praticamente milenar de fazer videoclipes ruins. Eles fizeram o videoclipe de A Little is a Little Too Much. Ele é um videoclipe muito bom, muito interessante, com efeitos de câmera. É muito legal esse videoclipe. Into the Sun também, que é uma balada sensacional. Me lembrou o refrão dela, If I Could Fly, inclusive. Me lembra assim muito brevemente, mas de uma maneira positiva, óbvio, porque eu acho que If I Could Fly é uma música muito boa. Under the Moonlight também é uma música sensacional. Me lembrou também Living in No Crime. Não sei porquê, mas o refrão dela
pouquinho agitado, um pouquinho feliz, me lembrou um pouquinho Living Ain't No Crime. E o Halloween é foda, os caras são foda e eles sabem que eles são foda, porque eles terminam o álbum com a música dizendo que nós somos majestosos e os mestres voltaram à sua casa. Então por tudo isso, hoje, obviamente, porque eu tô escutando esse álbum muito, por ser um álbum mais recente, mas hoje eu classifico ele muito fácil um A. Se não fosse a minha regra de só permitir um S, não sei se eu colocaria ele como um S também, mas um A+, com músicas muito boas, e o tempo vai dizer se essas músicas vão virar músicas clássicas ou não, mas eu com certeza tenho algumas ali que eu gostaria de ver ao vivo. Muito bem, então, aí estão todos os álbuns do Halloween ranqueados pelo Guardião das Sete Chaves. O que você achou? Você concorda com essa classificação? Deixe seu comentário. Se gostou do vídeo, compartilhe. E lembre-se, continue forte no seu caminho e siga o sinal. Até a próxima.